Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 25. Quando isso pode dizer glória, pode dizer aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 25. Glória a Deus. Quem achou diz amém. E diz assim a palavra de Deus. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e o próprio Espírito lhe tinha prometido que antes de morrer, ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor. Guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo, quando os pais levaram o menino Jesus ao templo, para fazer o que a lei manda. Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus e lhe disse: agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste, e já pode deixar o teu servo partir em paz, pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus, e para dar glória ao teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que Simeão disse a respeito dele. Só até aí. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Amado Deus e poderoso Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, que o Senhor cresça e eu diminua nessa noite. Senhor, fala conosco, nos dê uma resposta nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, confesso que essa palavra, acredito que foi uma das mais difíceis que eu já separei. É aquela palavra, pastor, que você folheia, e parece que não vem nada. Você olha ali uma outra palavra, olha a outra. Então eu mudei minha oração. Eu falei: Senhor, que o Senhor me entregue uma palavra que a igreja precisa ouvir nessa noite. E Deus tocou fortemente no meu coração sobre essa palavra nessa noite. E hoje nós vamos falar de um homem chamado Simeão. Simeão, a Bíblia diz que ele era um homem justo, ele era um homem piedoso, mas era um homem já de avançar de idade, um homem idoso, que vivia ali em Jerusalém. Provavelmente vivia sozinho, não tinha cargo, não tinha ali nenhum tipo de liderança, mas ele era um homem que Deus escolheu que nós falássemos essa noite. A Bíblia diz que ele esperava a consolação de Israel, ou seja, ele aguardava o cumprimento de uma promessa. E a promessa que ele aguardava era o nascimento do Messias. O nascimento de Jesus Cristo, que daria a esperança para o povo de Israel. Mas, irmãos, entenda uma coisa nessa noite. Para Simeão, esperar não era fácil. Ele ali vivia vários anos de uma opressão terrível ali de Roma. Roma estava se instalando ali, escravizando aquele povo ali. Então estava sofrendo ali injustiça e pobreza. Então eu imagino todos os dias, Simeão quando acordava, falava: olha, é hoje que a promessa vai se cumprir. Irmãos, desta vez você veio aqui nessa noite e Deus te convida a orar, que é hoje que essa promessa vai se cumprir.
Mas ele não perdeu a esperança. Sabe por que ele não perdeu a esperança? Porque o Espírito Santo lhe havia revelado algo poderoso. Aqui em Lucas 2,26 diz: e lhe tinha sido revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ver a Cristo Jesus. O povo podia olhar para ele e falar: nossa, ele está a avançar de idade, ele já está velho. Mas ele tinha certeza que ele veria a promessa de Deus se cumprir. Ele tinha certeza, irmãos. E Deus quer falar com você nessa noite, que está esperando algo de Deus. Deus quer falar com você. Talvez seja uma cura, talvez seja uma restauração na sua família, talvez seja uma oportunidade nova de emprego, que você está esperando. E tem uma notícia boa: hoje tem resposta para a sua vida. Hoje tem resposta. E talvez você esteja cansado de esperar a promessa de Deus, mas hoje eu quero te mostrar que Deus cumpre as promessas dele no tempo certo. E nós vamos aprender aqui primeiro 4 atitudes que precisamos ter para viver a promessa de Deus na nossa vida. Amém? A primeira atitude, repita comigo: espere com fé. Irmãos, essa palavra é uma das palavras mais difíceis da nossa geração, não é verdade? Esperar. Ninguém quer esperar nada. Você pede algo ali no Mercado Livre, na Shopee, você fala assim: olha, você já desce correndo ali esperar o que você estava buscando, na fila do supermercado, no trânsito. Nós não queremos esperar nada. Nós estamos vivendo uma geração muito ansiosa, queremos tudo para ontem. E quando Deus fala, espera. Irmãos, a geração mudou, mas Deus não mudou. E a primeira atitude que Ele quer na sua vida nessa noite é: espera. Mas espera com fé. Irmãos, a primeira atitude de Simeão foi esperar com uma fé viva. Ele não ficou esperando, reclamando, ele não ficou esperando sentado, ele não ficou esperando desanimado, não. Ele esperava com paciência no Senhor, e confiança no Senhor. Depende como que está a nossa espera. Não é esperar e falar: tá bom, vou sentar aqui, vou esperar as coisas fluírem. Não, esperar com fé e também com atitude. E Deus disse a ele: olha, você não vai morrer sem ver a promessa se cumprir. Para Simeão, a promessa era Cristo. E para a sua vida nessa noite, a promessa pode ser uma cura, pode ser uma oportunidade, pode ser uma restauração. Então imagine comigo, quero que você imagine comigo nessa noite, quantos anos ali que ele estava esperando. Às vezes pessoas ao redor dele, zombando dele, falando: nossa, você está esperando por isso? Por uma criança? Olha, você já é de certa idade já. E é assim que acontece na nossa vida, quando Deus coloca uma promessa em nós, fala: olha, você vai receber aquilo, você vai receber isso. As pessoas olham em volta e falam: ah, pelo amor de Deus, já passou seu tempo, já passou sua idade, isso não é para você. Mas irmão, Deus está falando para você nessa noite: espera com fé. Espera com fé. Irmãos, Deus não é igual a nós. Nós fazemos compromissos e às vezes a gente dá bola fora. Eu falo assim: ó, Rodrigo, eu vou tomar café na sua casa amanhã, 5 horas da tarde. Ó, confirmado? 5 horas da tarde tomar um café. Chega amanhã, dá 4 horas da tarde, eu falo: Rodrigo, não vai dar. Eu tive um imprevisto, eu não vou conseguir ir. Desculpa aí, eu furei. Mas irmãos, Deus, Ele é diferente. Se Deus falar: Rodrigo, olha, eu vou tomar café na sua casa às 5 horas,
4 horas, já pode preparar o café, já pode preparar a mesa ali, sabe por quê? Porque Ele não é homem para mentir, não. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida, Ele vai chegar na hora certa, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que te prometeu. Irmão, Deus não dá bola fora igual a gente, não. E Ele é fiel para cumprir. Se Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Espera, mas espera com atitude. Está demorando a promessa, mas continua orando, continua perdoando, continua buscando, continua fazendo o seu melhor. Às vezes ali é na vida profissional, fala, nossa, aquela promoção não chegou para mim ainda. Aquela mudança de cargo, mas irmão, faça o seu melhor. Espere e faça o seu melhor, que na hora certa vai acontecer. E preparando essa mensagem, a pastora falou uma história para mim na terça-feira, e eu lembrei dessa história. Certa vez tinha um pedreiro, Jacó, que ele foi ali contratado para fazer 10 casas. Ele fez ali as 10 casas ali, trabalhou, e chegou o patrão dele e falou, olha, eu quero que você faça mais uma casa, e depois não é que você faça mais nada para mim. Então ele foi lá e falou, é a última casa mesmo, né? Depois ele não vai contratar eu mais. O que ele fez? Pegou material ruim, de segunda mão, né? Fez de qualquer jeito a casa, e aí falou, pegou a chave e falou assim, olha, tá aqui a casa. Aí o patrão falou para ele assim, tem uma notícia boa para você, essa casa é sua. Imagina, gente, essa casa é sua. Ele construiu 10 casas ali com amor, com capricho, e a última, fala assim, não, eu esperei demais, promessa de Deus, eu esperei demais. Ele fez de qualquer jeito, e era dele a casa. Irmãos, continue fazendo o seu melhor, que na hora certa a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Continua fazendo o seu melhor, irmão. A segunda atitude dele era, ele se atentou à voz do Espírito Santo. Irmãos, Simeão, ele não foi ao templo ali por acaso. Cada passo dele estava sendo guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo falou, olha, chegou o momento de você ir ali naquele templo. Chegou o momento ali. E quantas vezes nós tomamos decisões precipitadas sem ouvir a voz do Espírito Santo? Tentamos agir da nossa maneira, tentamos fazer as coisas do nosso jeito. Será que nós estamos ouvindo a voz do Espírito Santo? Ele foi guiado ali pelo Espírito Santo a fazer algo ali, que era apresentar as crianças. E ele foi ali no templo apresentar. Mas ele estava atento, porque ele precisava saber quem era aquela criança. Não era qualquer criança, irmão. Ele tinha que estar preparado, ele tinha que estar atento para a promessa. Deus prepara o nosso coração antes de cumprir a promessa. E tem promessas, e eu digo isso, você pode falar assim, meu Deus, pastor, e tem promessas que você acha que é de Deus, mas não é e não vai realizar. Sabe por quê? Porque tem coisas que você pensa, não, eu quero isso, eu quero aquilo, mas se Ele te entregar, você sai da igreja. Se Ele te entregar, você sai da presença dEle. E quando nós falamos isso no meu coração, e é verdade, às vezes fala, Deus, eu não consegui isso, mas será que eu estou com o meu coração aberto a receber isso? Será que eu estou com o meu coração aberto a receber isso de Deus? Por isso que nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo em todas as atitudes. Em todas. E a pastora falou algo aqui na terça-feira. Como saber se aquilo vem de Deus e não vem? O que vem de Deus você sente paz. Aquilo sente paz. Mas quando não vem, gera dúvida no seu coração. Não é verdade? Fala, não, isso eu não sei. Eu não sei se é para mim, não.
Mas quando vem de Deus, tudo começa a fluir, não é mesmo? Tudo começa a acontecer, porque você sendo guiado pelo Espírito Santo. E quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, as promessas de Deus acontecem na nossa vida. Irmãos, preste atenção às pequenas coisas do seu dia, aos pequenos detalhes. Às vezes a promessa de Deus vem por alguém falando uma palavra, um conselho, uma oportunidade para você conseguir acessar. Preste atenção nos detalhes que a vida te dá. Preste atenção, irmãos. O Espírito Santo fala de maneira simples. Aprenda a ouvir, aprenda ali a reconhecer, a perceber Deus falando com você. O Espírito Santo está falando com você agora, irmão. O Espírito Santo está falando aqui. E a terceira atitude, eu quero que você repita comigo essa. Você vai ver a promessa. Irmãos. Você vai ver a promessa. Irmãos, aqui em Lucas 2,30 diz: pois os meus olhos viram a tua salvação. E eu quero que você imagine comigo ali Simeão, em uma das apresentações, como de costume. Então imagina assim, ele pegou uma criança, apresentou, te entrego a ti, Senhor, devolveu os pais. Aí ele pegou aqui outra criança e falou: olha, te entrego a ti, Senhor, apresento a ti, e entregou para os pais. Mas como ele estava com o Espírito Santo discernindo dele, ele pega uma criança, ele começa a olhar para aquela criança, ele começa a olhar para aquele bebezinho, e todo mundo olhando, não entendendo nada, falando: nós somos um bebezinho. Irmãos, Simeão estava olhando para Jesus. Simeão estava olhando ali para Jesus, que salvaria toda a humanidade. E ele levanta a criança e imagina ele cantando: essa é a minha promessa. Essa é a minha promessa. E Deus falou algo poderoso no meu coração, preparando essa mensagem. Nós vemos na Bíblia ali várias pessoas buscando Jesus pelos milagres que ele tinha, por aquilo que ele podia oferecer. Irmão, sabe qual é a promessa de Simeão? Ver Jesus. Ver Jesus. Quando ele viu Jesus, ele falou: olha, aqui está o Salvador, aqui está o grande Redentor. Aquela era a promessa dele, e ele viu aquela promessa imediatamente. Irmãos, nessa noite Deus está falando: olha, está na hora de abrir os olhos, está na hora de enxergar. Você vai ver as promessas de Deus para a sua vida. Ou deve falar assim: nossa, eu estou com idade avançada, não vou conseguir ver, isso é longe para mim. Não, nessa noite Deus está falando: olha, você vai ver a promessa se realizar na sua vida e na vida da sua família, em nome de Jesus. Você vai ver a promessa. Irmãos, você vai ver a sua promessa. Você vai ver, não vai ficar só em palavras, não vai ficar só ali em sonho. Não, você vai começar a ver, começa a abrir os olhos, porque Deus vai te entregar. Começa a abrir os olhos. A quarta atitude de Simeão. Irmãos, repita isso comigo de novo. Pegue nos braços a sua promessa. Irmãos, Simeão queria ver, mas aqui em Lucas 2,28, tomou-o nos braços e bendisse a Deus. Imagine esse momento, um homem idoso, cheio de fé, segurando a promessa nas mãos, depois de anos ali de espera.
Às vezes você fala, nossa, a promessa nunca chega, foi liberada lá atrás, aqui nesse altar ou em outro lugar, você falou assim, nossa, falaram isso para mim, Deus falou para mim, ainda não aconteceu, mas a resposta de Deus para a sua vida é, olha, você vai ver, aí você vai também segurar, você vai segurar também a sua promessa. Ele abraçou, ele celebrou a promessa, ele viveu aquele milagre. Ele louvou ao Senhor. Irmãos, quando Deus cumpre, a promessa é completa. Irmãos, Deus não é um Deus de fazer as coisas pela metade. E você fala, olha, eu consegui isso, aconteceu isso, já está bom. Não, Deus não é um Deus pela metade, é um Deus de obra completa. É um Deus de promessa completa. Então levanta sua mão para receber. Olha, você não vai só ouvir, você não vai só ver, não. Você vai tocar na promessa, você vai experimentar, você vai usufruir. Em nome de Jesus, eu declaro, olha, chega de só ouvir a promessa do outro. Está na hora de viver a promessa, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Está na hora de realizar. E é aqui que precisamos parar e pensar nisso. Deus colocou no meu coração. Às vezes nós já conseguimos a bênção. Às vezes já conseguimos a promessa. Você fala assim, olha, eu estou no processo agora, pastor, que eu já consegui. Agora você está pensando só na outra já. Nós estamos pensando, não, eu consegui uma bênção, agora eu quero outra bênção, eu quero outra. Não, e não é assim. Irmãos, agradeça e celebre aquele momento. O mais importante ali para Simeão era ver Jesus. Não pelo que ele podia oferecer, era apenas uma criança ali. Mas ele estava vendo Jesus. Só pelo fato de ter Jesus, ele já sentia uma pessoa completa. Irmãos, às vezes, você não conquistou tudo na sua vida ainda, mas só pelo fato de ter Jesus na sua vida, já é motivo de você se alegrar, já é motivo de você celebrar, já é motivo de você agradecer. Sabe por quê? Tem muita gente que não tem Jesus. Tem muita gente que não tem, e você tem. E aqui a promessa se cumpriu. E aqui para a gente já finalizar, no 38, naquele momento, chegou e começou a louvar a Deus e falar a respeito do menino para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Irmãos, aquela promessa, ela não foi cumprida só ali, mas depois outras pessoas também ouviram falar. Irmãos, o que Deus vai fazer na sua vida nessa noite, a promessa que Deus tem para a sua vida, olha, não vai ficar só em você, a sua família vai perceber e se entregar para Jesus, o seu trabalho vai perceber, mas que todo mundo, não é só para você, mas é tão grande que vai transportar para todo o seu ambiente nessa noite. É tão grande, irmãos. As pessoas em volta ficaram sabendo. Irmãos, qual que é a sua promessa? Qual que é a sua promessa? Eu não sei aqui qual etapa que você está na promessa nessa noite. Está na etapa da espera, está na etapa de ser guiado, está na etapa de ver, de realizar ou de agradecer. Mas o mais importante, que eu quero que você entenda nessa noite, ter Jesus já é uma realização incrível. Já é falar, olha, eu sou abençoado por Jesus, a minha casa está abençoada por Jesus. Olha, outra pessoa ali não tem Jesus, mas eu tenho Jesus. Então a promessa já foi realizada na minha vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Parabéns.